E a nossa proposta, o convite que nós recebemos para que pudéssemos falar sobre essa temática, nos conectando com o universo infantil e com o impacto da infância no mundo de hoje, compreendendo o seu papel, compreendendo o nosso papel perante a infância hoje, a sua relevância, pensando inclusive na transição planetária que todos nós estamos vivenciando juntos. Então a proposta nessa noite é uma reflexão compartilhada em família e que nós possamos de fato nos sentir imersos nessa vibração diferenciada, refletindo, ressignificando o papel da infância, o papel que nós assumimos perante o mundo em transição. Então, para iniciarmos e refletirmos sobre essa temática, nós trouxemos aqui uma breve introdução reflexiva sobre a nossa Terra, a nossa casa. Esse pálido ponto azul, como nos diz Carl Sagan, esse pontinho viajante do universo, e nós estamos aqui, sob a proteção divina, habitando uma de suas moradas, esse pontinho. E não por acaso nós habitamos essa terra nesse tempo e nesse espaço. Essa casa abençoada, como nos diz Emmanuel, é uma fonte de vida, de alegria, é uma fonte de beleza. E nós somos muito gratos por termos essa morada para poder, nessa encarnação, aprender, crescer, cair, levantar, machucar, cicatrizar. E com isso nós nos tornarmos melhores e finalizarmos a encarnação melhores do que quando chegamos. O propósito de cada um nessa encarnação é o autoaprimoramento. E à medida que nós nos autoaprimoramos, nós também deixamos um legado de aprimoramento para que essa terra, essa casa, se torne um ponto de luz, um ponto de referência de regeneração. E a nossa casa está em mudanças intensas. Nossa casa está mudando. Como nos diz Manuel Filomeno de Miranda nas suas obras sequenciadas que nos convidam a refletir sobre a transição planetária, nós estamos elevando o status de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mas a gente sabe que não é um mundo que vem de fora para dentro, é um mundo que está sendo construído de dentro para fora. Então não é um mundo de regeneração que vai chegar, é um mundo de regeneração que está sendo construído coração a coração que está aqui. Todos nós, nas rotinas do nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo para colaborar com a regeneração dessa terra. E no mundo em transição, nessa grande mudança que nós estamos vivenciando, chegamos a ter uma experiência bastante diferente há alguns anos, em especial 2020, que foi o cenário pandêmico que também deu uma chacoalhada no nosso processo de aprendizado, em que todos nós fomos convidados a refletir sobre a nossa vulnerabilidade e, diante da nossa vulnerabilidade, ressignificar sentidos e propósitos de vida. Então, a transição planetária, que é tão bem apresentada por Kardec em suas obras básicas, muito especialmente a Gênese é uma obra singular no que tange nos sinais dos tempos, os tempos são chegados, a geração nova. Tudo isso vem nos convidar a nos apropriar dessa transição que a Terra está vivenciando. E Manuel Filomeno de Miranda também vem trazendo ali nas suas obras com bastante fundamentação elementos dessa transição. E a pandemia então nos chega para exatamente pensarmos em caminhos de mudança. O que então era muitas vezes fazia parte da nossa rotina, trazida como algo normal, foi ressignificado no período da transição e no período da pandemia. Hoje nós já estamos num pós-pandemia, diferente do que quando começamos a pandemia há 3 anos atrás. Então nós temos uma consciência de uma mudança necessária. E hoje, 2023, cada um de nós já não é mais o mesmo de 2020. Alguns aprendizados nós pudemos extrair,
alguns de maneira mais intensa, outros no espaço da reflexão, outros ainda estão elaborando alguns dos elementos que não foram adequadamente amadurecidos ao longo do tempo, mas, no mínimo, o que nós podemos dizer é que a pandemia colocou todo mundo no cantinho do pensamento, para pensar como é que está o caminho que cada um está escolhendo para a vida. Será que os propósitos existenciais estão alinhados aos seus objetivos reencarnatórios? Será que a gente está pedalando em larga escala, em alta velocidade, para a direção certa? E foi muito rico o espaço da pandemia no aspecto das reflexões, de para onde nós estamos indo, onde de fato nós estamos e se a rota que a gente está escolhendo de fato é a mais adequada. Então é um processo de ressignificação ampliado. Alguns puderam se apropriar de uma forma mais profunda, outros chegaram até onde conseguiram, mas sem grandes mudanças. Mas essa consciência da vulnerabilidade mexeu naquilo que há de mais profundo em nós, que é a nossa consciência da transitoriedade da vida, a despeito da imortalidade da alma, e que sentido nós estamos imprimindo no nosso tempo aqui, que tem um timing bastante ativo e relativo, porque nós temos o nosso período do berço, o nosso período do retorno, e esse período daqui, que é o período encarnatório, da reencarnação, ele também nos convida a uma proatividade alinhada ao que nós viemos fazer, e que é muito singular entre cada um de nós. Mas junto com o processo da pandemia, com esse vírus invisível, que nós todos pudemos lidar e estamos ainda lidando com todos os cuidados necessários, nós também compreendemos algumas enfermidades sociais, para além do vírus, para além do Covid-19. Quais enfermidades sociais nós estamos lidando hoje? E é uma enfermidade que muitas vezes também é silenciosa e muito disfarçada, como o próprio vírus, em especial no comecinho da pandemia, quando sequer sabíamos como lidar com ele. E quando falamos em enfermidades sociais, nós estamos falando de sinais de egoísmo, de individualismo, de indiferença, de competitividade, de consumismo, de massificação, de preconceito. Não sei se essas enfermidades ocorrem aqui, se vocês conseguem identificar sinais dessas enfermidades no mundo de hoje, aqui onde vocês vivem, nas relações que se estabelecem, no que se propaga pelas mídias sociais. Mas essa tem sido uma reflexão trazida, inclusive, em larga escala. Não de modo privilegiado em um único continente, em um único país, em um único estado, em uma única cidade, mas identificados como uma enfermidade que vem nos convidar também a uma ressignificação, assim como fizemos na pandemia. Então, dentro desse cenário de enfermidades sociais, nós também estamos aprendendo a superar essas enfermidades e buscar caminhos de ressignificação que também nos permitam uma compreensão de saúde. Como buscar uma saúde diante desse cenário de doença no nosso mundo? O nosso pálido ponto azul ainda está doente. A nossa terra ainda está doente. E nós estamos sendo convidados a trabalhar exatamente numa reversão desse cenário para uma cura significativa. Então, nós estamos sendo convidados a transformações. Ao invés de uma acomodação num egoísmo, refletirmos sobre os espaços de altruísmo. Sairmos do ciclo egóico, da satisfação das minhas necessidades para compreender, e que por vezes, entre parênteses, são pseudo-necessidades, para ampliar a visão para o outro e sair de um ciclo egóico retroalimentado e cômodo, numa zona de conforto, para um espaço de realização do bem. Transformarmos o individualismo numa visão de planetariedade. E esse
essa consciência de planetariedade é um espaço de conquista e de construção bastante significativo. O individualismo é um processo enfermo. Nós não estamos falando do processo de individuação que Joana de Ângeles traz, que é o processo de construção do eu, de posicionamento do eu em diferença ao que o meio muitas vezes propaga. É um sinal de saúde muitas vezes visto como um processo de diferenciação de uma enfermidade social em que eu me recuso a estar nessa enfermidade. Mas o processo de individualismo, ele traz um processo de retroalimentação apenas focado no eu. E a consciência de planetariedade é essa consciência de interconexão. Tudo está conectado com tudo, o micro está conectado com o macro. Todos estamos interconectados e somos interdependentes. E a riqueza disso é que também se trabalha essa concepção no campo das ciências humanas. Como hoje tudo está interconectado. E nós somos corresponsáveis por todo esse processo de dinamização da Terra. Opa, volta, aparece, pronto. Sair de um estado de indiferença para uma construção de uma consciência de solidariedade. Transformarmos esse espaço num espaço de solidariedade, compreendendo que estamos todos interconectados. Então, a consciência de planetariedade vem trazer para nós uma consciência de solidariedade. E, por isso, sairmos também de um estado de competitividade para um estado de cooperação, nos auxiliarmos mutuamente. Compreendermos que a sua vitória é a minha vitória e que a minha vitória é a sua vitória. Porque chegar sozinho na linha de chegada não tem graça, não faz sentido nenhum. Nós vamos ser convidados a voltar para poder resgatar quem ficou no caminho. A vitória é coletiva. Nesse cenário de transformação do consumismo para o desapego. E como muitas vezes na cultura que nós estamos, faz parte um estado de consumo constante, em que muitas vezes o próprio ambiente, as redes sociais, as construções, elas vêm provocar em nós a consciência das nossas necessidades e não a necessidade da satisfação dessas necessidades. Existe no campo das ciências humanas um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que ele tem trabalhado muito a perspectiva da modernidade líquida moderna, a perspectiva da modernidade líquida, da sociedade líquida moderna. E nessa perspectiva da sociedade líquida, há uma filosofia de que, a bem da verdade, nós não estamos aqui para satisfazer a sua necessidade, mas para provocar novas necessidades. Então é uma fábrica de necessidades, sem satisfazer as necessidades iniciais. E essa fábrica de pseudo-necessidades sendo criadas o tempo todo, gera naturalmente os sentimentos de ansiedade, de depressão, de frustração, de não realização, e tudo isso criado por uma máquina que nos faz acreditar de que precisamos de tudo aquilo que nos é apresentado, principalmente nas relações de consumo. Então, essa filosofia de provocar necessidades nos coloca numa posição refém de uma série de interesses sociais que muitas vezes se desconectam daquilo que realmente eu vim realizar aqui. Nós não precisamos de tudo aquilo que nos dizem que precisamos. O que de fato a gente precisa? Vamos peneirar, vamos filtrar aquilo que de fato é uma necessidade daquilo que é uma estratégia para alcançar um determinado interesse externo? O que é uma necessidade interna e o que é uma expectativa externa? E muitas vezes a gente passa mais da metade da vida atendendo a expectativa externa e nos afastando de uma necessidade interna. E esse processo da ressignificação implica inclusive uma autoconsciência acerca dos nossos papéis, das nossas necessidades e a quem estamos servindo, aos propósitos que nos fizeram estar hoje aqui encarnados ou a uma expectativa social vinculada ao mundo líquido moderno, etéreo, vago, sem referências, dentro de um tempo e de um espaço. Porque chega um momento em que as necessidades eternas da alma não mais se satisfazem com as ofertas transitórias do mundo. E tudo do mundo é muito transitório, é muito líquido.
E as necessidades eternas da alma são profundas, nos conectam com a nossa essência. É o nosso self, não é o nosso ego. É aquilo que é profundo. E por isso muitas vezes nos sentimos num vazio quando atendemos às enfermidades sociais e nos desconectamos de uma saúde do espírito. E aí a gente começa a peneirar dentro de um conceito saudável do que é prioritário e do que é supérfluo. E por que o supérfluo está ocupando tanto tempo da minha vida e o essencial está ficando para depois? Por que muitas vezes a gente acaba direcionando as nossas ações para aquilo que é mais urgente e o importante vai sendo deixado para depois? E entre o urgente e o importante existe uma diferença muito grande. Até a hora que a saúde vira doença. E aí a saúde, que é o importante, virou doença, que é o urgente, e aí vem para a nossa linha primeira de atenção. Então são esses elementos de reflexão. E por isso, dentro do espaço de consumismo, o desapego a esse ritmo ao qual muitas vezes nós nos colocamos, que é exatamente o convite ao desapego. Tudo é transitório, o físico é transitório, o nosso corpo é transitório. E a priorizar o que de fato é importante, o que nos nutre e aquilo que não é necessário. A transformação dos espaços de massificação enfermas para os espaços da individuação, como nos coloca Joana de Ângeles. Os espaços de massificação são altamente sedutores, mas eles são perigosíssimos porque eu acabo me igualando ao que a massa deseja, a quantidade de curtidas que eu vou ter numa determinada publicação, e a partir do momento que eu trabalho pelo outro, para ser igual ao outro, ou para atender à expectativa do que a massa deseja, eu me distancio do meu processo de individuação. Então, a massificação, ela tende a me tornar amorfa. Eu não tenho uma definição. Eu me diluo no todo e eu perco a minha individuação. Eu perco os meus interesses para poder atender o dos outros. E isso é altamente perigoso. E Paulo nos alerta para estarmos no mundo sem sermos do mundo. Estar no mundo para fazer a diferença no mundo, inclusive naquilo que eu não concordo que aconteça. E eu não vou me submeter a concordar com o que o mundo coloca apenas porque o mundo considera, entre aspas, normal. Então, o processo da individuação é um processo de saúde. Eu me diferencio do mundo. Respeito o que está sendo colocado, é um direito dos outros serem como são, mas eu me dou o direito de ser como eu considero melhor ser. E isso eu me diferencio. O processo de individuação, você coloca uma silhueta no processo. Está aqui o mundo, está aqui você. O que está de acordo, o que não está? Podemos conviver com respeito mútuo nessa relação, mas eu me dou o direito de pensar, inclusive, diferente do que o outro pensa. E isso é saúde. Tem uma frase, antes de entrar aqui nessa outra, que eu até citei na conferência na Flórida, de um filósofo chamado Yves Leloup, que ele fala: estar bem adaptado a um mundo doente não é sinal de saúde. E muitas vezes nós nos adaptamos ao mundo doente porque é normótico, está todo mundo ali naquele estado. E você quer estar bem, entre aspas, mas você não está bem. E aí começa o vazio. Aí começa o vazio existencial. Aí começa uma desconexão entre o estar no mundo e o ser do mundo. Sair das situações de preconceito, infelizmente ainda muito comuns no nosso mundo, para uma situação de empatia, de pleno respeito às singularidades, às diversidades que se apresentam. Ao nosso processo de construção das coletividades a partir do pleno respeito às singularidades. E ainda extrair, retirar essa palavra solidão do nosso cenário, para nos compreendermos como pertencentes ao nosso meio, pertencentes à nossa terra, pertencentes a esse pálido ponto azul, que é tão pequenininho no universo, e nós ainda não aprendemos a conviver nesse ponto, nesse pixel do universo. E é um aprendizado em alta escala, intenso. Não é o acaso que nos une aqui e agora, nesse tempo, nesse espaço, nesse ponto. Vamos aprender juntos a conviver, a crescer, a acolher quem está chegando, a nos despedir de quem está partindo, mas dentro de um
movimento intercalado de encontros, de reencontros, mas fortalecendo vínculos que são indissolúveis e vínculos pautados no amor e na união. Esse daqui é um cenário do nosso mundo de hoje que nos convida a repensarmos o nosso papel perante a transição da Terra e a pensarmos o que tem nos aprisionado e o que tem nos libertado, o que nos vincula positivamente e aquilo que nos algema, as situações que muitas vezes poderiam ser evitadas. E isso nos convida de fato a um espaço de autoconhecimento bastante significativo. Como nós estamos lidando nesse processo de encontros, de reencontros, como nós estamos nos abrindo ao processo de reeducação dos nossos corações para novas experiências. E não haveria como a gente tratar dessa temática, trazendo esse nosso mundo, sem falar da perspectiva da normose social. A normose social é um termo utilizado no âmbito das ciências humanas, muito especialmente da psicologia transpessoal. E a perspectiva da normose é uma perspectiva que traz a consciência de que vivenciamos cenários enfermos, doentes, que são considerados, entre aspas, normais ou comuns, e que pelo fato de serem socialmente aceitos, eles são silenciosos, eles sequer incomodam, porque todo mundo faz, a despeito de ser algo patológico. Então nós estamos falando aqui de questões físicas ou questões psicológicas, individuais ou coletivas, que a bem da verdade nos adoecem, que nos conectam numa relação tóxica de enfermidade, mas que muitas vezes nós mantemos aqueles padrões de relacionamento ou de vida, porque todo mundo faz. Mas chega um momento em que a gente começa a se incomodar. A luz acende, fala, peraí, essa postura aqui é uma corrupção, mas todo mundo faz, mas não é certo. Não estou confortável com essa situação. O sensor acusou que não dá mais para a gente manter os padrões normóticos e doentios, porque nós já estamos abertos a uma postura diferenciada. E a gente costuma chamar de bom incômodo. Que bom que a gente está incomodado. O bom incômodo é quando a luz acende e fala, eu não quero mais me enquadrar no eu velho. Eu já estou aberta para o eu novo. E essa postura, que mesmo que seja aceita socialmente, se ela está equivocada ou está ferindo princípios que eu trago, já não dá para mim. Mas todo mundo faz, mas eu sei que eu sou imortal e eu vou responder à consciência. Eu respondo à minha consciência. Algo está dizendo que não está legal. Eu te dou o direito de continuar fazendo se você acha válido. Eu não vou mais fazer. Ah, mas não, todo mundo bebe, está todo mundo ali. Opa, ok. Mas é saudável? Faz bem para o corpo? Faz bem para o espírito? Se o ato da bebida exagerada, por mais que seja socialmente aceita, me conecta espiritualmente com obsessores que estão aqui me vampirizando e que muitas vezes eu estou sendo um espelho para os meus filhos que estão ali num cenário educativo e que estão vendo que aquilo lá não está adequado. Eu não conheço a história espiritual dos meus filhos em relação à bebida, só conheço nessa encarnação. Eu vou abrir brecha para isso? Não, mas todo mundo faz. Você está confortável? É realmente assim que a gente considera? Então é algo que começa a acender. Posturas de honestidade, de mentira, posturas sociais, aquilo que é saudável para mim e aquilo que não é saudável, fisicamente, organicamente e psicologicamente. Relações que são tóxicas, de desonestidade, e aí você começa a pensar, não é isso que a gente veio fazer nessa encarnação? Será que já não são os mesmos atavismos da anterior e que a gente veio exatamente mudar? Deu tanto trabalho reencarnar, será que a gente vai perder essa chance? Então esses cenários da normalidade doentia começam a aparecer as luzinhas amarelas, piscantes. Fala, opa, peraí, pode não ser esse o melhor caminho. Vamos sair desse caminho, vamos buscar um caminho de saúde. Vamos buscar uma transformação. Então, dentro da psicologia
transpessoal, em especial dentro desse campo das ciências humanas, esse tem sido o nome dado para esse estado de sair de uma doença silenciosa, individual ou social, para um estado de saúde e de plenitude. E para isso sai do estado dos chamados dos trilhos normóticos para as trilhas da individuação, para as trilhas de saúde. E isso se dá pelo despertar de uma consciência. Por isso que é o bom incômodo, é quando a consciência, está despertando. Nesse contexto, então, nós estamos falando aqui do progresso moral, do progresso intelectual. E o nosso cenário de mundo vem exatamente nos alertar sobre esse movimento de saúde. E que, a despeito de um grande avanço intelectual que nós estamos vivenciando na nossa Terra, ainda o progresso moral não alcançou o nível, o status e o ritmo do progresso intelectual que vem ocorrendo. Então, dentro dessa nossa jornada, Kardec pergunta aos espíritos: será que o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os benfeitores nos colocam: decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Temos vivenciado de uma forma belíssima os avanços intelectuais, tecnológicos, que vêm ocorrendo ao longo dos séculos, muito especialmente nesses últimos anos, nessas últimas décadas, no campo das tecnologias. É difícil acompanhar todas as descobertas, avanços, e isso é belíssimo. Faz parte do planejamento divino para a evolução da Terra. Mas o progresso moral está num descompasso. E corre-se o risco dessa inteligência ser utilizada não para o bem, não em prol da coletividade. Muita inteligência não direcionada com um sentido de planetariedade que garanta a utilização dessa inteligência para o bem. E é por isso que na Gênese, nos tempos são chegados, vem se falando exatamente sobre esse movimento que, trazendo para a psicologia, seria a saída da normose. Olha o que Kardec vem nos falar. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, fazerem que reinem entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. O homem já não necessita somente desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Então percebemos que já avançamos muito no campo da integridade e vamos continuar progredindo. Mas no campo do sentimento está precisando avançar. Para isso faz-se preciso destruir tudo que superexcite nele o egoísmo e o orgulho, tal o período em que vão entrar de agora em diante, que marcará uma das fases principais da humanidade. É a consciência da falta. É a consciência de que algo falta para sermos felizes em plenitude. E por isso, ainda nos tempos são chegados, Kardec vem nos falar que é preciso compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta. O que nos impulsiona ao desenvolvimento é a consciência da falta. Sem o que, no entanto, se possa ainda defini-lo claramente, é o efeito do trabalho íntimo que se opera em favor da regeneração. Olha que belíssimo, é a regeneração do mundo de fora, operando a partir da regeneração do mundo de dentro. A consciência da falta é o nosso elemento que nos impulsiona a avançar, a dar um passo à frente. E por isso, para além da ciência, para além do progresso intelectual tão amplamente investido, é fundamental investirmos nos elementos de consciência, nos elementos que envolvem o progresso moral. É a ciência consciente. É atuar de maneira consciente para que possamos, de fato, evoluir, avançar, nos conectar com a essência daquilo que nos impulsiona para o bem e para a regeneração. E por isso, estamos nesse movimento de transição do mundo de dentro, do mundo de fora, numa verdadeira faxina em todos os sentidos, porque para além do álcool gel, de todos os cuidados que a gente teve perante os vírus externos, nós estamos numa grande faxina dos nossos vírus internos, daquilo que muitas vezes ainda estão mexendo em nós, já num desconforto
e nos convidando a deixar o homem velho para abraçarmos o homem novo, para que de fato possamos nos abrir para um ser novo que já está emergente. E nesse cenário, então, a gente começa a refletir como é que a gente vai poder fortalecer então o mundo de dentro para lidar e transformar o mundo de fora. Como que recursos internos nós podemos fortalecer em nós para podermos lidar com essa transição. E muito especialmente, pensando nos benefícios que a doutrina espírita nos proporciona ao nos apresentar conceitos fundamentais, amplos, profundos, que nos impactam a consciência acerca desse tempo, desse espaço que nós estamos vivendo esta encarnação. A fé raciocinada, a consciência da nossa imortalidade, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de justiça, amor e caridade. Tudo isso impacta a nossa vida? Impacta a vida de vocês? Saber que somos imortais? Interfere em alguma coisa nas suas escolhas? No que priorizar? O conhecimento da doutrina espírita é impactante. Nada impacta mais a psique humana do que saber que nunca vamos morrer, que vamos continuar após a morte do corpo físico. Impacta muito saber que vamos estar para sempre vinculados aos corações que amamos, porque o amor não se dissolve, não se dilui, mesmo mediante a desencarnação dos nossos entes queridos. Saber que vamos estar sempre conectados com quem amamos, não há consolo maior. Como somos gratos à doutrina espírita, por saber que vamos estar sempre com quem amamos, mesmo que fisicamente, por um tempo, não vamos conseguir nos ver, mas que durante o sono nos encontramos, por intuição nos comunicamos, quando desencarnarmos vamos nos encontrar. É um presente divino. E essa doutrina espírita também vem nos trazer informações importantes sobre, além da imortalidade da alma, além da importância da reencarnação, compreender a importância da infância e da juventude. Compreender a importância desse processo reencarnatório que todos nós estamos, compreender por que reencarnamos, para que reencarnamos. Para além do porquê, pensando no passado, o para quê, pensando no futuro. Como é importante a reencarnação de cada um dos que está aqui e daqueles que estão chegando agora na condição de crianças, no corpinho de jovens, com muita esperança de serem reeducados no processo da vida, para poderem ser felizes e fortalecerem em si elementos que também os desconectem dos atavismos pretéritos para se reconectarem com as perspectivas futuras. Então, quando falamos na criança, em especial no espírito recém-reencarnado, porque não é um espírito recém-criado, é um espírito apenas recém-chegado. A gente dá as boas-vindas a esse espírito, mas é um espírito milenar. Ele é um espírito imortal. Esse espírito que chega, que está aqui, chegando, é um espírito imortal, que traz a perspectiva de estar recém-chegado numa estrutura biológica cuidadosamente preparada pelos espíritos superiores, pelas equipes, conforme nos diz André Luiz em suas obras, que zelam pela reencarnação de cada um, cuidando célula a célula do processo reencarnatório. E como nos diz André Luiz, as nossas células são companheiras de evolução. Quando compreendemos a beleza do processo reencarnatório, a gente começa a olhar para o nosso corpo de uma forma diferenciada. Cada célula é uma companheira de evolução, que nos permite estar aqui. E nos permite também o processo reencarnatório, o esquecimento do pretérito. E como é bom esquecermos do passado. Porque às vezes a gente tem a esperança, né, de quem eu fui no passado, o que eu fiz. Todo mundo acha que é princesa, rei, rainha, né? Nunca ninguém limpou uma janela ali, né, nos castelos. Tá todo mundo... Como erramos, como acertamos, mas como erramos.
E o esquecimento do pretérito é uma bênção, porque nos faz ampliar a nossa abertura para novas aprendizagens a partir de novas referências, de novos parâmetros, de novos ensinamentos, porque eu estou temporariamente esquecido dos atavismos que me prendiam. Então, o esquecimento do passado é uma bênção e, por isso, é tão importante trabalharmos com a infância desde a tenridade. Porque os novos parâmetros, as novas referências, já estão sendo construídas desde a vida intrauterina. As primeiras relações que as crianças já estão estabelecendo já são basilares, plenas de referências para as futuras relações que elas vão estabelecer ao longo da vida. Há pouco falávamos aqui também informalmente de pesquisas no campo das neurociências, da psicologia, da neuropsicologia, da medicina, da educação, que vem juntando reflexões importantíssimas, inclusive em documentários como O Começo da Vida e outros documentários, que vem exatamente respaldar a importância do processo educativo nos 1000 primeiros dias de vida da criança. O que antes, ao longo da nossa linha histórica do tempo da educação, se esperava até 7 anos para começar a educar uma criança, it's too late. É o quanto antes. Lógico que respeitando os processos da constituição orgânica do indivíduo, mas compreendendo a plasticidade cerebral, os processos educativos riquíssimos que são consolidados nos primeiros anos de vida e que servirão de base para todo o processo de vida desse indivíduo. Trazendo para a perspectiva da doutrina espírita, é exatamente a partir dessas vinculações que são estabelecidas desde a tenridade que vai ser exatamente o balizador, a referência no sentido de propósitos de vida, de sentidos, de vínculos, de segurança emocional, que vai fortalecer esse espírito para toda a jornada reencarnatória. Então, os caminhos estão sendo consolidados desde a tenridade. E que bom que há o esquecimento do pretérito, porque temporariamente eu me desvinculo dos meus vícios para falar, então tá, então me apresenta algo novo. O que tem de bom de novo? Olha que oportunidade feliz para apresentarmos o referencial do bem, do amor, da solidariedade, todos aqueles elementos de saúde, de cooperação, desde pequenos. Porque serão essas as referências que eles utilizarão nas futuras decisões que eles vão ter. Mesmo quando nós não estivermos mais ao lado deles, enquanto educadores, pais, as futuras decisões serão tomadas a partir das balizas e referências apresentadas desde a infância. Uma outra questão se refere às próprias bagagens. Eles vêm com a malinha cheia. Muitas vezes a gente traz a ideia de que vem como uma folha em branco, mas vem com a malinha cheia de méritos, dificuldades pretéritas, manifestadas muitas vezes em tendências, em afinidades, em gostos. Nenhum espírito é igual ao outro, mas são gêmeos, são diferentes. Cada impressão digital é única, cada espírito é único, tem as suas bagagens. E mesmo que nós tenhamos o esquecimento do pretérito, nós trazemos as nossas tendências espirituais, as nossas condutas, o nosso entusiasmo, as nossas alegrias, aquilo que nós temos de virtudes e também aquilo que nós temos de dificuldades. E isso tudo é manifestado desde muito pequeno. Nós sabemos identificar. E isso é bonito, faz parte da individualidade, dessa singularidade que esse espírito traz. E essas bagagenzinhas muitas vezes precisam ser reorganizadas ao longo do processo da encarnação. E faz parte. E que bom que estão aqui conosco, para que possam estar também alinhados aos seus objetivos reencarnatórios, porque eles nasceram com uma intencionalidade, com um propósito de crescimento. Todos eles reencarnaram com o objetivo de autoaprimoramento. Todos eles vão precisar desencarnar melhores do que quando chegaram. E nesse meio tempo, nós temos um papel de auxiliar a fortalecer esses subsídios, essas referências internas para que eles possam tomar as melhores decisões na vida. A utilizar aqueles referenciais que têm. Todos estão em aprendizagem e desenvolvimento. Todos buscam esse crescimento, todos buscam caminhos de fortalecimento,
E que bom poderem contar com referências positivas no lar, no centro espírita, nos grupos de amigos, nos espaços educativos que se encontram. Então nós estamos lidando com uma feliz oportunidade de fortalecer esses espíritos para serem felizes, a partir de importantes balizas, de importante aprendizado. Questão 385 de O Livro dos Espíritos. Todos os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Vocês só reencarnaram para isso. Nós só reencarnamos para isso. As crianças estão reencarnando para isso. Para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Para passarmos a ter a consciência das nossas enfermidades e buscarmos a saúde. Para sairmos dos cenários de acomodação normótica para um cenário de saúde plena, a partir da solidariedade, da troca, do autoconhecimento, do crescimento, do apoio, da cooperação, do altruísmo. E de que maneira, então, o Espiritismo pode ajudar o progresso, quando pensamos nos benefícios da doutrina espírita, destruindo o materialismo. E são muito sutis os apelos do materialismo hoje em dia, em especial também com as nossas crianças. E precisamos estar muito atentos a não cairmos nas armadilhas de uma vida horizontalmente construída, num prisma materialista, para nos fortalecermos numa visão verticalizada de espiritualidade. Algo nos conecta a algo maior do que o mundo muitas vezes apresenta. E por isso é importante o movimento do autoconhecimento. Auxiliarmos, inclusive, a nós mesmos e as nossas crianças a se autoconhecerem, a viajarem para dentro de si mesmas, para que encontrem as ferramentas necessárias para serem felizes. Para que compreendam que nem todos os momentos são felizes, que poderão encontrar momentos desafiadores, mas que tanto nos momentos felizes quanto nos momentos desafiadores, há recursos internos importantes que elas vão poder acessar na hora de tomar as decisões. Então é fortalecer essa viagem reencarnatória. Onde é que estamos? Para onde vamos? Como vamos? Essa é uma trilogia, é um conjuntinho de perguntas básicas que nós nos fazemos e que de alguma maneira as nossas crianças também se fazem. E tem sido muito interessante alguns diálogos com as crianças dessa geração, refletindo exatamente nessa perspectiva, tentando compreender o mundo a despeito das suas complexidades e até dos seus antagonismos, percebendo algumas incoerências desse mundo. E elas são precisas ao manifestar essas incoerências. Mas por que tem isso, se tem isso? Mãe, está começando uma guerra na Ucrânia, mas a gente não acabou de sair de uma pandemia, a gente não estava exercitando aqui um movimento de se respeitar mais? De onde que veio uma guerra? Como assim? E começa a surgir as compreensões das incoerências numa tentativa de mudança, até o momento em que elas também se sentem protagonistas da mudança do mundo. E elas também se sentem corresponsáveis por ter um mundo diferenciado. Essa geração nova está muito atenta às questões ecológicas, por exemplo, do respeito à água, à qualidade do ar, à vegetação. Isso tudo hoje já faz parte de uma cultura de consciência bastante rica, que sai das normoses para uma consciência de um uso inteligente, sustentável dos nossos recursos naturais. Isso já é uma perspectiva de mudança. Então, nós, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto família, somos convidados a refletir sobre como podemos auxiliar esse espírito a utilizar o seu GPS pessoal para ser feliz. Identificar aonde está, para onde vai e quais vão ser as melhores rotas que vão favorecer esse desenvolvimento mais pleno. Nesse cenário, arrumar as malinhas, as malinhas bagunçadas muitas vezes. Será que elas estão funcionais?
Será que elas estão suficientes ou será que a gente precisa colocar mais coisa nessa malinha? Ou será que tem coisa até excessiva, mas que precisa ser retirada? Porque hoje a gente identifica exatamente esses cenários de muito acesso às informações, e são informações que não necessariamente são positivas ou edificantes ou que vão ser úteis ao meu processo. Essa peneira ela já começa ali no acesso amplo a um universo do qual a gente não necessariamente precisa estar tão conectado. Então, dali o que a gente pode extrair de positivo e que vai ser útil à minha vida. Se antes, nas gerações anteriores, o acesso à informação era a grande conquista, era a grande necessidade, a necessidade dessa geração não é o acesso à informação. No campo educacional, o maior desafio hoje tem sido a seleção da informação. Priorizar aquilo que é útil daquilo que não é útil, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é fake, aquilo que vai ser positivo para os meus propósitos existenciais e aquilo que está me distraindo daquilo que eu devia estar fazendo. Porque está tudo junto, no mesmo balaio, no mesmo celular. Então é um grande desafio da geração atual. E reorganizar essa grande e bela mochilinha de informações, de sonhos, de expectativas, de ideias, de ideais. Essa mochilinha que traz frustrações, mágoas, mas também traz memórias, vínculos. E essa mochilinha todos trazemos. E é importante que elas sejam ressignificadas e que as nossas crianças e jovens possam, inclusive, compreender, conhecer, se conectar com a mochilinha para poder ser feliz. E nesse cenário, o olhar para a vida íntima é a consciência das suas potências. A gente costuma falar com as crianças que elas têm superpoderes. São as potências da alma, como nos diz Leon Denis. São os superpoderes do coração. E é importante que as nossas crianças, para construir esse mundo de amanhã regenerado, se conecte adequadamente com os superpoderes que elas já trazem e que muitas vezes estão adormecidas. Leon Denis vem nos falar na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler essa obra, de estudar. Quem não tiver ainda, fica a dica, que vem falar exatamente dessas potências. É na vida íntima, no desabrochar das nossas potências, faculdades, virtudes, que está o manancial dessas felicidades futuras. É para onde nós nos direcionamos no nosso GPS. E ele vem nos falar que as causas da felicidade não estão em lugares determinados no espaço, estão nas profundezas misteriosas da alma. O reino de Deus está dentro de vós, já nos dizia Jesus. Então é dentro desse universo íntimo que estarão os recursos necessários para que as nossas crianças sejam felizes, assim como nós. Assim como nós. A viagem para dentro. E quando falamos dessas potências da alma, nós começamos a revisitar alguns desses nossos potenciais, alguns desses nossos poderes. Em especial, Leon Denis traz a potência da vontade. A vontade como a maior potência, é o grande motor do universo, é o que nos movimenta. E Leon Denis vem trazer, por que meio poremos em movimento as potências internas e orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. É pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. É preciso saber concentrar-se e pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. O poder, o potencial da vontade é o que vai direcionar o nosso pensamento, a nossa consciência e todas as outras potências em prol de algo que nos faça crescer e nos desenvolver com plenitude. E Leon Denis vem trazer uma ideia extremamente bonita em relação a esse dínamo de energia chamado vontade. Ele vem nos falar que cada alma é um foco de vibrações que a vontade vai pôr em movimento. Cada indivíduo. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito, com a mesma finalidade, constituem centros de forças que são irreversíveis. As humanidades são focos mais poderosos ainda que vibram através da imensidade. Olha que lindo, o indivíduo, a sociedade e a humanidade. São polos dinamizadores dessa grande energia chamada
vontade. E essa vontade, quando ela é posta em movimento, em consonância, num elemento de convergência para o bem, ela se torna irreversível. Um conjunto de corações aqui unidos com a mesma vontade de fazer o bem, torna essa força irreversível. É forte. Para Leon Denis, a vontade é a maior de todas as potências. E aí, então, aqui nós nos lembramos no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando vem falar que o homem poderia, então, vencer as suas más tendências mediante os esforços que empregue? E os Espíritos respondem, sim, às vezes até com pouco esforço conseguiria, mas às vezes falta a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre vós? A importância do esforço, da vontade para podermos nos melhorar. A espiritualidade superior, ela é sábia, ela não nos cobra a perfeição imediata, apenas nos pedem, esforcem-se. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Esforcem-se. Apenas nos pedem, saia do ponto A para o ponto A.1, não precisa nem chegar no B, mas saia um pouquinho da condição. Daqui a pouco você está no A.5, daqui a pouco você chega lá no A10, e aí você já vai para o B. Mas é o esforço de dormir um pouquinho melhor do que quando acordou. Se a gente pega esse esforço, no final da encarnação você já está melhor. Pode não ser a meta existencial que a gente traçou no início, mas já é um caminho. E com isso a vontade, ela vem fortalecer em nós, na perspectiva do nosso desenvolvimento socioemocional e das crianças que estão chegando, a motivação, a determinação e a perseverança, a coragem, a atitude. A vontade, ela vai desencadear mudanças significativas na motivação, na perseverança, na coragem e na atitude para serem felizes. Então, ao trabalhar a potência da vontade, nós conseguimos chegar a diferentes ações. Quando nós chegamos na perspectiva da consciência, que é a segunda potência que nós trazemos, a consciência é uma potência belíssima, porque ela nos convida a olhar para dentro com um olhar de leitor. Leon Denis vem nos falar, o mais belo livro está dentro de nós mesmos, o infinito revela-se nesse livro da alma, feliz daquele que pode se ler. E ele vem falar, leiam-se, leiam dentro de vocês mesmos quem vocês são, as suas histórias, os seus talentos, os seus gostos, os seus interesses, aquilo que conecta vocês e aquilo que desconecta, quem são e quem não são. Nessa perspectiva da leitura para dentro, reconhecendo que nós somos livros dos mais variados tipos, dos mais variados estilos, das mais variadas histórias, formando diferentes bibliotecas nos nossos universos. E esse cenário de leitura nos convida exatamente a essa pergunta, também do Livro dos Espíritos, 621. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Nesse livro que nós somos convidados a nos ler, nós nos deparamos com a lei de Deus, na consciência. E o exercício da consciência, por sua vez, vem nos favorecer o autoconhecimento, a conexão de consciência com o nosso projeto de vida, a autoconfiança, o senso de pertencimento e de responsabilidade pessoal, social e ambiental e a coerência entre o pensar, o sentir e o agir. A perspectiva da consciência, numa visão mais ampla, mais profunda, que se soma à potência da vontade. Então, nós somamos a potência da vontade com a potência da consciência. Mas, para além da potência da vontade, da potência da consciência, a potência do livre-arbítrio. Liberdade é uma potência? Sim, é um superpoder que nós temos. Mas para que possamos utilizar adequadamente o livre-arbítrio, enquanto uma potência, nós precisamos ter fundamentos que nos auxiliem a fazer as escolhas. Então, para isso, nós precisamos fortalecer o conhecimento doutrinário, a consciência da vida, a consciência da imortalidade, a ética, o respeito mútuo, a empatia.
Então, diante das múltiplas portas que nos são apresentadas, qual a que nós vamos escolher? A partir de qual critério? E aqui Leon Denis vem nos falar que o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhe estão externas, se tornarem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. É belíssima essa compreensão. Nós só seremos livres quando as leis de fora se tornarem leis de dentro. Em síntese, as leis divinas. As leis que nos conectam com a amplitude da vida. E isso é altamente libertador. Nós somos criados para essa liberdade e para a libertação do homem velho, para abraçarmos o homem novo. Tudo que se eleva para a luz, eleva-se para a liberdade. Então nós estamos diante de uma potência belíssima que é a do livre-arbítrio. A potencialidade de fazer escolhas com autonomia a partir de referências e de fundamentos. Até porque nós adultos nem sempre estaremos ao lado das nossas crianças, que um dia serão jovens, que um dia serão adultos, nas suas escolhas. E será que nós estamos preparando essa nova geração para as escolhas fundamentadas na ética, no bom senso, no amor, na caridade, no bem? Kardec. Na mesma questão 780 que nós falamos um pouquinho antes, tem o item A. Como pode o progresso intelectual, então, engendrar o progresso moral, já que ele está à frente e puxa o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, ele vai poder escolher. A partir do momento que eu compreendo o bem e o mal, eu vou poder escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, nós estamos falando do livre-arbítrio enquanto uma potência, um superpoder a ser bem utilizado. A partir dali, então, compreendemos que o livre-arbítrio fortalece a priorização, escolher o que é prioritário, o que é supérfluo, o que está na primeira da minha lista, o que está lá por último. A escolha e a decisão, diante do universo que se apresenta, qual eu vou escolher? A organização pessoal para lidar com as variáveis e com a multiplicidade de elementos e de fatores que se apresentam para mim. E ainda, a autonomia e a responsabilidade perante as escolhas. Diante, então, da vontade, diante da consciência, diante do livre-arbítrio, chegamos ainda à potência do pensamento. E essa potência do pensamento é exatamente a força de podermos direcionar de forma brilhante ou turva e construir os elementos que somam os conhecimentos pretéritos, que somam as informações presentes, rumo a uma finalidade. Será que os pensamentos que estão sendo construídos estão sendo edificantes, numa perspectiva de uma atmosfera brilhante, como nos diz Leon Denis? Ou será que os nossos pensamentos estão turvos e impregnados daquilo que não nos edifica e que nos distancia dos nossos propósitos? Para quem já leu Pensamento e Vida, de Emmanuel, consegue compreender de uma forma bastante precisa o impacto do poder do pensamento, porque o pensamento é matéria, o pensamento materializa. O pensamento chega antes das palavras. Não tem como você enganar a vibração de um pensamento. Você pode disfarçar a palavra, mas o pensamento já foi. Então, é uma perspectiva que muda completamente, perante as crianças, o seu poder criativo. O pensamento é criador. Como nós estamos utilizando a criatividade e incentivando a criatividade? Porque a própria doutrina espírita nos convida ao pensamento, à fé raciocinada, a pensarmos sobre todos os elementos que estão ali. E por isso o pensamento ele vem trazer elementos importantíssimos nos cenários educativos que nos incentivam a criatividade, que nos incentivam a superar os desafios, a elevar o pensamento à positividade, não nos ancorarmos numa massa turva, pesada de negatividade, e ainda ao investimento no conhecimento.
porque o conhecimento liberta. Conhece-te a ti mesmo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então esse cenário do pensamento vem nos instigar elementos importantes nos processos educativos para fortalecer os espíritos recém-chegados na roupagem de criança e de jovem para desenvolver habilidades importantes. E com isso chegamos à potência da dor. A potência da dor. Mas a dor é um poder? É um superpoder? Causa estranhamento. Mas a potência da dor é a que vem nos ensinar o elemento da superação, da cicatrização, da resiliência. Porque a dor vem exatamente nos convidar a extrair os aprendizados das experiências que nos geram algum sofrimento e que nos instigam ao crescimento. Qual é a pedagogia da dor? Qual é a finalidade, a intencionalidade pedagógica? Para que serve a dor? Pergunta Leon Denis. E ele vem cuidadosamente dizer, ninguém vai dizer que vai procurar a dor. Não, mas quando ela surgir, que a gente possa compreender os secretos ensinamentos que estão por trás de cada elemento provocador da dor. E essa inspiração vem exatamente fortalecer em nós elementos importantíssimos de paciência. O desenvolvimento da habilidade da paciência, da resiliência, da cicatrização, do fortalecimento dos recursos internos para lidar com a dor, da abertura ao aprendizado e do perdão e do auto-perdão. Então são alguns dos muitos elementos que a dor nos ensina, a potência da dor. E com isso nós chegamos à última potência. Falamos da vontade, da consciência, do livre-arbítrio, do pensamento, da dor. E agora a gente chega à potência do amor, que é a mais iluminada. É um superpoder, que sintetiza a máxima do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E por isso essa potência do amor vem potencializar, vem multiplicar todas as outras potências. Todo o poder da alma se resume em 3 palavras: querer, saber e amar. Só que sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e até estéreis. O amor ilumina-as e fecunda-as, centuplicando-lhes os recursos. O amor tem esse poder multiplicador. É a nossa essência, a nossa conexão com a real felicidade na sua plenitude. Então esse superpoder, ele vem trazer e materializar-se pelo elemento da autoestima, do autocuidado, da empatia, da compreensão, do respeito às diversidades, às singularidades. É o que vai favorecer a construção de vínculos. É que vai me permitir estar no mundo sem ser do mundo, mas colaborando com o mundo, para que todos cresçam. A comunicação pacífica, a construção de espaços de comunicação que valorizam a escuta ativa e sensível, a fala ativa e sensível, o olhar para além do que está exposto, para além do que está na ponta do iceberg. É muitas vezes escutar o silêncio, é falar aquilo que é necessário ser exposto de maneira empática e cuidadosa. Porque é nos detalhes relacionais que os vínculos se tornam fortes. E ainda, por fim, o senso de solidariedade e de cooperação numa perspectiva muito mais ampla. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. O vínculo de amor se dá a partir dessa consciência de fraternidade. Se nós estamos aqui falando exatamente da criança para um amanhã que está sendo construído nas bases da regeneração, nós precisamos trabalhar com a fraternidade, com o senso de fraternidade numa perspectiva mais ampla.
Se nós estamos trabalhando numa perspectiva de construir um mundo de regeneração, nós não podemos mais nos dar ao luxo de pensar como um mundo de expiação e provas, nem de sentir como um mundo de expiação e provas, e nem de agir como um mundo de expiação e provas. Se queremos um mundo de regeneração, estamos sendo convidados a pensar, a sentir e agir como um mundo de regeneração. E as crianças que estão chegando na roupagem miniaturizada, mas com grandes ideias, com grandes sentimentos, com grandes atitudes, estão sendo já convidadas desde a tenridade a pensarem, a sentirem e a agirem como regeneração. Então, o mundo que nós estamos apresentando às nossas crianças e jovens vão inspirá-los a agirem em conformidade com o mundo que desejamos construir. E é por isso, queridos amigos, que estamos aqui já chegando ao término dessa breve exposição, refletindo juntos sobre a importância de fazerem brilhar a luz que já trazem, potencializando os watts ainda mínimos que todos nós trazemos, mas que, como os benfeitores espirituais nos dizem, quando nos colocamos à disposição de auxiliar, os vanguardeiros do amor nos alimentam a lâmpada. Então, mesmo que tenhamos uma lâmpada ainda muito pequenininha, num fósforo aceso, ainda bastante vulnerável perante os ventos, já é uma luz que se acende. E que possamos, juntos, colaborar com o desenvolvimento pleno dessa nova geração que chega esperançosa de serem reeducados para o bem. Os benfeitores espirituais têm sido bastante enfáticos em nos alertar para acolhermos com muito amor as crianças, os jovens, para que deem sentido às suas existências e para que possam alcançar êxito nos seus propósitos existenciais sem se distraírem com a quantidade de elementos do mundo material, mas dentro de um olhar bastante materialista, bastante distanciado, que atua com o elemento de distração àquilo que realmente vieram fazer. E a nossa atenção para não nos distrairmos, para de fato estarmos focados naquilo que nos plenifica as necessidades eternas da alma. Queridos, agradeço imensamente o carinho da escuta, dos olhares que vocês direcionaram nesse momento, reiterando a minha alegria, a minha gratidão por estarmos aqui nessa breve reflexão, que esperamos tenha feito algum sentido ao coração de vocês e que possa colaborar de alguma maneira para direcionarmos esses espíritos para o bem, à medida que também nos predispomos para o bem. Que possamos nos encontrar como família, nos auxiliando mutuamente nessa grande jornada de iluminação do nosso pálido ponto azul. Lindo, nossa casa, que está clamando, de fato, por atitudes de regeneração a partir das nossas atitudes internas. Nossa gratidão infinita ao coração de vocês e nos colocamos à disposição da coordenação da casa para o que pudermos ser úteis.